Começo por agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje vamos falar sobre investimentos, alienação ou venda de um ativo fixo tangível com perda. Mas antes de iniciar a apresentação de hoje, gostaria de fazer uma breve referência à Certform Escola de Formação Prática. Certform é uma entidade certificada em 13 áreas de formação pela DGRT. Os nossos cursos práticos e orientados para as necessidades do mercado de trabalho atualmente estão a ser desenvolvidos integralmente nas modalidades live streaming e em e-learning, ou seja, 100% online. Significa isto que a formação ela pode ser frequentada por formandos de qualquer parte do globo. Certform tem nas suas plataformas de e-learning e live streaming formandos do continente, Portugal continental, dos Açores, da Madeira, mas também muitos formandos do continente africano, particularmente e especialmente de Angola, e também do continente americano, especialmente do Brasil. Se bem que de qualquer parte do mundo, desde que fale a língua portuguesa e tenha efetivamente necessidades formativas para frequentar as nossas formações e uma motivação para aprender e fazer um percurso formativo e ter uma aprendizagem nas nossas áreas de formação, poderá efetivamente fazer a sua inscrição e iniciar o seu percurso formativo nos cursos práticos da Certform. Na área das ciências empresariais, particularmente em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais, temos vários cursos. Os nossos cursos, eles destinam-se a um grupo de formandos que são recém-formados e que querem uma formação prática que possa fazer um elo de ligação entre uma formação mais académica do ensino superior e aquilo que é o mercado de trabalho, com a necessidade de um conjunto de ferramentas práticas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e que os nossos cursos proporcionam. Nós também nos dirigimos àqueles formandos que não têm uma formação académica, mas que pretendem integrar no mercado de trabalho e, portanto, necessitam de formação técnica especializada que lhes permita dar um conjunto de ferramentas para também poderem ser integrados no mercado de trabalho. E os nossos cursos, eles destinam-se também àqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho, mas que necessitam de uma atualização permanente, porque efetivamente nos dias de hoje tudo muda muito rapidamente, a fiscalidade está permanentemente a mudar, todos os anos temos um novo Orçamento Geral do Estado, já estamos aí com o OGE 2021, os nossos cursos estão já todos atualizados, e a atualização permanente faz parte daquilo que qualquer profissional almeja para que se possa manter sempre dentro do mercado de trabalho atualizado e com o conjunto de ferramentas que o ajudem a enfrentar os seus desafios laborais, os seus desafios profissionais. E, portanto, estes são os nossos grandes objetivos do ponto de vista de uma formação extremamente prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho e atualmente 100% online, continuando a ser cursos muito práticos nas modalidades live streaming e na modalidade de e-learning. Vamos então ao tema de hoje. Vamos falar sobre a venda de um ativo fixo tangível com perda, matéria de contabilidade
Os ativos fixos tangíveis, eles constam, do ponto de vista das normas de contabilidade, que fazem parte do sistema de normalização contabilística, a norma contabilística e de relato financeiro, NCRF, significa Norma Contabilística e de Relato Financeiro número 7. Ativos fixos tangíveis. Esta norma trata do reconhecimento, da mensuração e de aspectos de divulgação dos ativos fixos tangíveis. E, portanto, aquilo que eu vou desenvolver segue a orientação desta mesma norma. E temos aqui um exemplo e que consta do seguinte. Em março de há 5 anos atrás, N-5, a nossa empresa comprou uma máquina industrial, portanto, um ativo fixo tangível, máquina industrial, equipamento básico, por 45 mil euros mais o IVA. O IVA à taxa de 23%, ou seja, à taxa normal. Entretanto, ao longo deste período, foram realizadas depreciações à taxa de 12,5% e pelo método da linha reta. O método da linha reta são as cotas constantes. E a taxa de 12,5%, ela deve ter sido consultada no Decreto Regulamentar 25 de 2009, que estabelece, entre outros aspectos, as taxas de depreciação para os ativos fixos tangíveis e de amortização para os ativos intangíveis. Do ponto de vista das depreciações e amortizações, nós fazemos a referência a depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis. Portanto, uma máquina é um ativo fixo tangível, ele é objeto de depreciação. Em setembro do ano corrente, em setembro do ano N, alienou ou vendeu este equipamento por 12 mil euros, mais o IVA. E para tal emitiu a fatura número, a nossa fatura número 666-777. Bom, vamos ver como é que do ponto de vista da contabilidade faríamos os movimentos de todo este percurso deste equipamento. Bom, tudo começa em março de N-5. Então, em março de N-5, nós fizemos o reconhecimento da aquisição do ativo fixo tangível, equipamento básico. Nessa altura, para reconhecer a aquisição deste ativo fixo tangível, nós utilizamos 3 contas. Uma conta do ativo, que é a conta 43, mas vamos ser mais precisos e vamos pegar no plano de contas do sistema de normalização contabilística. E segundo o plano de contas do sistema de normalização contabilística, a conta 43, ativos fixos tangíveis, ela desenvolve-se em 431, terrenos e recursos naturais, 432, edifícios e outras construções, e chegamos à 433, que é aquela que nós vamos utilizar e que é o equipamento básico. Uma vez que foi comprada uma máquina, é considerada equipamento básico. E esta conta, sendo uma conta do ativo, os ativos debitam-se por aumentos, creditam-se por diminuições. Aqui, obviamente, que há um aumento do ativo e em N-5, o respectivo valor de aquisição foi de 45 mil euros. Esta conta foi debitada por 45 mil euros. Entretanto, nós suportamos
23% de IVA, uma vez que este fornecedor emitiu-nos uma fatura, uma sua fatura de 45 mil euros mais 23% de IVA. O IVA suportado pela aquisição de um ativo fixo tangível, concretamente uma máquina, ele confere o direito à sua dedução. No Código do IVA existe o artigo 21º do Código do IVA, que são as exclusões ao direito à dedução. Este artigo elenca todo o tipo de serviços, de bens, que não é permitido deduzir IVA. No entanto, não faz parte do elenco desse artigo os equipamentos como máquinas industriais e, portanto, nós temos direito à dedução deste IVA suportado nesta compra. Para tal, utilizamos a conta 2432, que é a conta de IVA dedutível, e depois teríamos que procurar a respectiva conta de investimentos, IVA dedutível respeitante a investimentos ou ao imobilizado. E o IVA dedutível bastará multiplicar 23%, os 45 mil, o que dá 10.350. Portanto, o IVA dedutível foi de 10.350, nós deduzimos este IVA. E ao nível da declaração periódica do IVA, as empresas têm que preencher uma declaração periódica do IVA, onde elas liquidam, deduzem o imposto, e aqui seria utilizado para o exercício do direito a esta dedução o campo número 20 da declaração do IVA. Este campo número 20 é onde as entidades exercem o direito a deduzir o IVA das aquisições de imobilizado, de investimentos, neste caso, este ativo fixo tangível. Depois, temos aqui duas contas do ativo e agora vamos ter uma conta de passivo. Eu vou considerar que a minha empresa ficou a dever a um fornecedor que lhe conferiu, por exemplo, 30 dias na fatura para posterior pagamento. Vamos agora reconhecer um passivo. As dívidas respeitantes das aquisições de investimentos, nomeadamente ativos fixos tangíveis, elas serão reconhecidas como um passivo na conta 27, concretamente na conta 27.1, fornecedores de investimentos. 27.1, fornecedores de investimentos. É esta a conta correta sempre que a empresa adquire um ativo fixo tangível ou até um intangível, deverá reconhecer nesta conta o montante em dívida. E o montante em dívida será de 45 mais 10.350, ou seja, o montante em dívida será de 55.350. 55.350. O valor é a crédito porque fornecimentos de investimentos é uma conta de passivo. Significa dívida, obrigação. E os passivos, eles debitam-se por diminuições e creditam-se por aumentos. É precisamente o contrário de uma conta do ativo. Aqui o passivo está a aumentar, a dívida está a aumentar, logo vamos ter que creditar a conta do passivo. Por isso, quando se apresenta um balancete, as contas de passivo apresentam-se normalmente com saldo credor, representando as dívidas da empresa, enquanto que as contas do ativo apresentam-se com saldo devedor, débito, representando efetivamente os direitos da empresa. Bom, direito, obrigação, direito a deduzir, aumento do ativo e obrigação passivo. Está feito o primeiro registro. Agora começa a história deste ativo. Ele neste momento faz parte da empresa,
está na posse da empresa, está registado nesta conta, e a partir deste momento, eu agora vou apagar esta parte porque já não é necessária. A partir deste momento começa o tempo a correr, o equipamento começa a laborar, começa a ser objeto de um desgaste, de uma depreciação, e a depreciação vai produzindo, ao longo do tempo, uma diminuição do ativo, ou seja, 12,5 ao ano. Então, através desta conta, nós vamos agora ver em quanto é que este ativo foi reduzido, diminuiu face ao seu desgaste, à sua depreciação. Todos os anos, através da conta 43.8, que se denomina depreciações acumuladas, foram registadas a crédito as várias depreciações. E as depreciações começaram logo em N-5. Isto foi comprado em março. Ou seja, se foi comprado em março, o equipamento foi depreciado de março até ao dia 31 de dezembro de N-5. Então, de março, e eu vou colocar aqui o ano N-5. De março até dezembro são 10 meses. No primeiro ano, a depreciação foi 10 meses em 12, vezes a taxa de 12,5%, porque é depreciado a 12,5%, vezes o valor de aquisição de 45.000 euros. Isto prefaz, só para confirmar, 12,5 de 45.000 euros, 10 em 12. Ou seja, foi 4.000. No primeiro ano, a depreciação foi de 4.687,5. O valor da redução deste ativo pela via das depreciações. Entretanto, o equipamento também foi depreciado em N-4, em N-3, em N-2, em N-1 e no ano N, momento da alienação. Em N-4, o equipamento esteve a produzir o ano todo e, portanto, a depreciação aceite em conformidade com a taxa de depreciação, a taxa anual, 12,5 vezes 45.000 euros. Ou seja, isto dá 12,5 de 45.000 euros, são 5.625. 5.625 euros ao segundo ano, N-4. Em N-3, exatamente a mesma coisa. Eu até vou colocar aqui aspas, 5.625. Em N-2, a mesma coisa, 5.625. Em N-1, exatamente a mesma coisa. E chegamos ao ano N, o ano em que o equipamento é vendido. E foi vendido em setembro. Quando um equipamento é vendido, nós vamos reconhecer no ano da alienação as depreciações até ao mês anterior ao mês da alienação. Então vamos reconhecer as depreciações até agosto, uma vez que ele foi vendido no mês de setembro. Setembro é o mês 9, agosto são 8 meses. Então, no último ano, temos 8 dozeavos vezes 12,5 vezes 45.000 euros. 8 dozeavos vezes 12,5 vezes 45.000 euros, 3.750. 3.750. E assim estão calculadas as depreciações. Eu agora vou somar para constituir aquilo a que se chamam depreciações acumuladas. Então, temos 4.687,5, mais foram 4 anos
vezes 5.625 mais 3.750. Portanto, foram acumuladas 30.000, eu vou colocar aqui o valor acumulado, 30.937,5 de depreciações acumuladas. Sempre que anualmente é reconhecida uma depreciação, nós creditamos a conta 438, que visa reduzir o ativo face a este desgaste do equipamento, e a contrapartida, porque se há um crédito, obviamente tem que haver um débito. Isto faz-se ano após ano. Credita-se a conta 438 e depois debita-se uma conta de gastos em cada um dos anos. E a conta de gastos para as depreciações a utilizar, de acordo com o plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística, é a conta 64. A conta 64 são os gastos de depreciação e amortização. Já sabemos, depreciação para ativos fixos tangíveis, amortização para ativos intangíveis. E quando há ativos fixos tangíveis, a conta 642. 642, ativos fixos tangíveis. E, portanto, por exemplo, no último ano, em N, estes 3.750 tiveram um crédito na conta 438 e tiveram um débito na conta 642. Isto relativamente ao ano N, porque nos anos anteriores, por exemplo, em N-5, foi creditada a 438, depreciações acumuladas, e debitada a 642 por 4.687. Esta é uma conta que afeta a demonstração dos resultados, e como é uma conta que afeta a demonstração dos resultados, é uma conta que nasce e morre, entre aspas, dentro de um período, como todos os gastos e todos os rendimentos. Mais à frente, quando se fizer o apuramento dos resultados, a conta de gastos vai creditar, saldando, e o seu saldo passará para resultado antes de impostos, por débito dessa mesma conta. Bom, mas isto só para dar uma ideia dos lançamentos em toda a sua vertente e ao longo dos anos. Então, o cenário desta conta, e eu agora vou apagar esta porque já não necessito, o que eu posso apurar desta conta, em termos, por exemplo, da sua extrapolação para o balancete, é que temos a débito 45.000 e a crédito 30.937. Chama-se quantia escriturada. Quantia escriturada à diferença entre o valor da aquisição e as depreciações acumuladas. Também, caso exista, subtrai as perdas por imparidade nestes ativos não correntes. Mas este ativo não corrente, ele não teve perdas por imparidade, apenas teve depreciações, pelo que a sua quantia escriturada é o seu valor de aquisição, ou seja, 45.000 euros, menos as suas depreciações de 30.937,5. 45.000 menos 30.937,5 serão 14.062,062,5. 62,5, 14.062,5. Isto é quantia escriturada. É o saldo desta conta. Extrapolando para um balancete, nós teríamos equipamento básico, equipamento administrativo, ou neste caso equipamento básico, a débito 45.000, a crédito 30.937,5 e saldo devedor de 14.062,5, que representa a quantia escriturada deste elemento no momento em que o mesmo é vendido. Isto determina já se com esta operação nós vamos ter uma perda ou se vamos ter um ganho.
é que agora, em setembro do ano N, a nossa empresa resolveu vender este equipamento. E vai vendê-lo por 12 mil euros. E é aqui que imediatamente nós verificamos, vai haver ganho ou vai haver perda? Bem, se o equipamento tem uma quantia escriturada de 14.062,5 e se eu vou vender abaixo da quantia escriturada, vou vender por 12 mil euros, eu vou perder. Então, estamos aqui perante uma perda. Se, por exemplo, eu vendesse este equipamento por, bastaria mais do que 14.062,5. Por 15 mil, por 16 mil, a diferença seria um ganho. Portanto, neste caso, temos uma perda. Essa perda, ela chama-se menos-valia contabilística. Menos-valia contabilística. Se fosse um ganho, seria mais-valia contabilística. E a menos-valia contabilística, ela é dada pelo valor de realização. O valor de realização é o valor da venda, menos o valor da aquisição, menos as depreciações acumuladas. Se existissem perdas por imparidade, também subtrairíamos as perdas por imparidade no ativo não corrente. Aqui temos apenas as depreciações contabilísticas e acumuladas. Portanto, o valor de realização deste equipamento é o seu valor de venda. Vamos vender por 12 mil. O valor da aquisição foram 45 mil. E as depreciações acumuladas, 30.937,5. Ou seja, o valor da aquisição menos as depreciações acumuladas nada mais é do que a quantia escriturada. Quanto é que esta formulazinha dá? Dá negativo, não é? Porque vamos ter 12 mil menos 14.062,5, porque 45 mil menos 30.937,5 é a chamada quantia escriturada. E, portanto, isto dá negativo 2.062,5. Chama-se a este valor a menos-valia contabilística e vai ser, efetivamente, a perda que esta empresa vai ter com esta operação. Já sabemos que vamos ter uma perda e agora, para concluir, vamos fazer o reconhecimento desta venda em setembro do ano N. Em setembro do ano N é quando nós fazemos o reconhecimento desta alienação e da respectiva perda. Portanto, fica então aqui calculado a quantia escriturada, o valor da aquisição menos as depreciações acumuladas, e depois a menos-valia contabilística dada por esta diferença e que no fundo é o valor de realização menos a quantia escriturada. Dando negativo, temos uma perda. Se desse obviamente positivo, teríamos um ganho. Ora, vamos então proceder ao reconhecimento desta operação. Bom, eu para gerir aqui melhor o espaço, vou apagar aqui todo este raciocínio e vou colocar nas depreciações acumuladas, já sei que tenho 30.937,5 e agora vou referir quais são as contas que nós vamos utilizar agora em setembro do ano N. A nossa empresa vai ter que emitir uma fatura. Uma fatura de venda de um ativo fixo tangível. Uma fatura normal, onde nós vamos colocar os 12 mil euros que vamos cobrar ao nosso devedor e depois vamos acrescentar o IVA à taxa de 23%. Aqui é muito importante o seguinte. Quando uma empresa emite uma fatura pela venda de um imobilizado, ou neste caso, a alienação de um ativo fixo tangível, a empresa tem que cobrar o IVA
é obrigada a cobrar o IVA se a quando da compra deduziu o imposto. E fê-lo. Lembram-se que nós referimos, e fizemos esse lançamento, que a conta 2432, no início do vídeo, ela foi debitada, nós exercemos o direito a deduzir o IVA. E como no ato da compra, em N-5, nós exercemos o direito a deduzir o IVA, agora, passados 5 anos, que nós vamos proceder à venda, à alienação, ao emitirmos uma nossa fatura, nós somos obrigados a cobrar o IVA a este terceiro. E, portanto, temos que acrescentar 23% de IVA, o que dá 2.760. Ou seja, vamos cobrar 14.760. E agora, poderia acontecer não cobrar o IVA nesta fatura? Poderia. Se na compra nós não tivéssemos o direito a deduzir o IVA. Há determinados equipamentos, por exemplo, viaturas ligeiras de passageiros, que quando são compradas, o artigo 21 do Código do IVA não permite o direito à dedução. E, portanto, quando não existe o direito à dedução do IVA na altura da sua compra, mais à frente, se viermos a vender este equipamento, o equipamento vai ser vendido isento de IVA, porque na altura em que fizemos a compra não tivemos o direito a deduzir, agora que vendemos, vamos vender isento de IVA. E a isenção, ela é ao abrigo do artigo 9º. E na fatura, se eventualmente esta fatura fosse apenas por 12.000 euros e não estivéssemos a cobrar IVA a este terceiro, porque na altura da compra também não tínhamos deduzido o IVA, eu teria que escrever na fatura isento de IVA e depois teria que mencionar corretamente o artigo 9º. Não é só dizer ao abrigo do artigo 9º. Eu teria que referir isento de IVA ao abrigo do artigo 9º, número 32 do Código do IVA. Segundo o artigo 9º, número 32 do Código do IVA, estão isentas do imposto, isento de IVA, as transmissões de bens exclusivamente afetos a uma atividade isenta, quando não tenha sido objeto do direito à dedução, e bem assim, e agora é que é importante, as transmissões de bens cuja aquisição ou afetação tenha sido feita com a exclusão do direito à dedução, nos termos do número 1 do artigo 21. Seria assim, eu teria que colocar isento ao abrigo do artigo 9º, número 32 do Código do IVA, se na compra não tivesse exercido o direito à dedução pelo facto do mesmo estar excluído pelo artigo 21. Não foi o caso. Eu deduzi o IVA, exerci o direito à dedução, logo agora vou emitir uma fatura, onde coloco a base, 12.000, cobro o IVA, 2.760, e aguardo que o devedor me venha a pagar 14.760. Esta é a nossa fatura número 666-777 e que vai ser o documento base para nós agora fazermos o reconhecimento desta venda. Então, nós vamos ter que fazer 2 lançamentos. O primeiro lançamento chama-se o desreconhecimento do ativo fixo, tangível. Desreconhecer. Vamos proceder a um abate. Ele vai deixar de fazer parte. O que é que nós temos que fazer? Tudo será movimentado por contrapartida de uma conta de gastos. Nós sabemos que esta operação gera uma perda. Já vimos isso. E estas perdas, elas devem ser reconhecidas numa conta de outros gastos, que é a conta 68. E dentro da conta 68, nós temos a 687,
687. Gastos em investimentos não financeiros. E depois temos a conta 6871. Alienações. Esta é a conta correta para movimentar a alienação, a venda de um ativo fixo tangível quando isto gera uma perda. Se gerasse um ganho, teríamos a homóloga de rendimentos 7871. Aqui terá que ser gastos 6871. Primeiro lançamento, vamos proceder ao desreconhecimento do valor da aquisição. O valor da aquisição está a débito, nós passamos-lo para crédito, saldou e passamos para débito da conta 6871. Agora vamos proceder ao valor das depreciações acumuladas, ao seu desreconhecimento. 30.937,5, o valor estava a crédito, passa para débito, conta saldada. E lançamento, aliás, eu vou aqui colocar sempre 1, porque a nota 1 será para o desreconhecimento. Portanto, 30.937,5. Portanto, este crédito são as depreciações acumuladas, este débito é o valor da aquisição, fica tudo concentrado nesta conta. A conta 43 do ativo, ela neste momento tem saldo 0. Este elemento já não faz parte do balanço da empresa. Agora, este foi o primeiro lançamento. O segundo lançamento vai ser o reconhecimento da alienação ou da venda. Vamos proceder ao reconhecimento da venda e vamos nos concentrar aqui nesta fatura que tem os elementos da venda. Para tal, vamos fazer o seguinte. A nossa empresa, ela vende este equipamento a um terceiro. Vamos supor que lhe vai dar também um prazo e esse terceiro vai ser considerado aqui no plano de contas, logicamente, uma conta mais residual, a conta 27.8, outros devedores e credores. 27.8. E aqui será outros devedores. Uma vez que é uma conta de ativo. É um direito que eu tenho sobre este sujeito. Esta conta vai ser debitada por 14.760, o valor total que o terceiro fica agora a dever. Quando vier a pagar ou quando viermos a receber esta verba, esta conta vai ser creditada debitando a conta de bancos. E, entretanto, este IVA é um IVA liquidado, conta 2433, IVA liquidado. O IVA liquidado é uma conta de passivo, representa dívida ao Estado. IVA liquidado é IVA a pagar. O IVA liquidado 2.760. E o valor da base, 12.000 euros, vai a crédito desta mesma conta. Então vejam, creditei a 6871, creditei o IVA liquidado e debitei outros devedores. Débito igual à soma destes dois créditos. Este é o lançamento do reconhecimento da alienação. Debitar a conta 27.8 outros devedores por 14.760, total da fatura. Creditar a conta 6871, 12.000 euros, base da fatura. E creditar o IVA liquidado, um passivo, por 2.760, IVA liquidado na fatura. A partir daqui,
está tudo concentrado nesta conta. Esta conta define a perda. Vejam, extrapolando esta conta para um balancete, nós teríamos 6.871 alienações, a débito 45.000, a crédito 42.937,5. Qual é a diferença entre o débito e o crédito? O débito é superior ao crédito aqui nesta conta. Esta conta tem saldo devedor. E claro, o saldo desta conta expressa a menos-valia contabilística. E nós recordarmos-nos do início deste vídeo que a menos-valia contabilística era de 2.062,5, que é precisamente o saldo desta conta. 45.000 menos 30.937,5 menos 12.000 dá 2.062,5 negativo, que é a menos-valia contabilística, saldo devedor, e, portanto, expressa a perda desta empresa. Contabilisticamente, era isto que nós tínhamos a fazer. Agora, esta fatura, ela vai produzir efeitos na nossa declaração periódica do IVA. Vamos ter que declarar na declaração periódica do IVA estes 12.000 euros no campo 3, base, IVA como base tributável, o valor sobre o qual incide o IVA. E o IVA liquidado, o IVA a favor do Estado, no correspondente campo 4. Isto do ponto de vista da declaração do IVA. Depois, esta matéria vai ter, para além destas implicações em sede de IVA, que neste momento se obriga esta empresa a liquidar o IVA e a ter que o entregar ao Estado via declaração periódica do IVA, claro que depois vai compensar este valor com as deduções de IVA, a que vai ter direito, porque no fundo uma declaração periódica de IVA, ela tem uma vertente de IVA a favor do Estado e depois tem uma vertente de IVA a favor do próprio sujeito passivo, que é o IVA dedutível. E é como se fosse uma balança. Depois faz-se a diferença. Para além disto, vamos mais à frente ter implicações ao nível do IRC. Porque estamos aqui perante um gasto, saldo devedor, 2.062,5. Isto diminui o resultado da empresa. O resultado de uma empresa é dado pela diferença entre os rendimentos, classe 7, e os gastos, classe 6. Os gastos são uma componente negativa. Os gastos subtraem. E esta empresa tem o seu resultado antes de impostos, o seu resultado contabilístico diminuído em 2.062,5 via esta conta de alienações. Isto vai ter implicações fiscais. As empresas têm que fazer um caminho, do ponto de vista fiscal, em sede de IRC, da passagem do resultado contabilístico apurado na contabilidade pela diferença entre os rendimentos e os gastos, até ao resultado fiscal. O resultado fiscal, que pode ser, quando positivo, lucro tributável ou, quando negativo, prejuízo fiscal. Se positivo, lucro tributável, vai ser sobre esse valor que incidirá a taxa de IRC. A taxa de IRC incide sobre o lucro tributável, ou seja, o lucro corrigido desde o momento do apuramento do resultado contabilístico até ao caminho que nos leva ao resultado fiscal da empresa. Isto vai ter correções ao nível da declaração modelo 22. A empresa irá ter que preencher a declaração modelo 22 e esta matéria, no quadro 7 da declaração modelo 22, vai obrigar a empresa a fazer ajustamentos fiscais na tal passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. A menos-valia
contabilística, ela vai ser, do ponto de vista desta declaração, modelo 22, vai ter que ser corrigida no quadro número 7. Ela vai ser acrescida no campo 736, menos-valias contabilísticas, e depois vamos ter que apurar uma menos-valia fiscal, que tem uma outra fórmula diferente da menos-valia contabilística, por aplicação de um coeficiente de desvalorização da moeda. A menos-valia fiscal, que depois será apurada à parte da contabilidade para efeitos fiscais, ela será, ela própria, objeto de dedução nesta declaração modelo 22, nomeadamente no campo 769, a diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias fiscais. A menos-valia contabilística vai acrescer e depois a menos-valia fiscal, aquela que nós teremos que calcular à parte, irá deduzir. Mas isto são as correções fiscais nos cursos da Certform. No módulo de IRC, nós aprendemos detalhadamente esta declaração modelo 22, a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, e fazemos vários casos práticos de preenchimento integral desta declaração modelo 22, bem como daquela declaração periódica do IVA, que eu também referi nesta apresentação. As declarações fiscais, todas elas, são detalhadamente estudadas, com vários casos práticos de aplicação, bem como o seu preenchimento através do software do Portal das Finanças, para que, e isso eu faço através das videoaulas, para que os formandos tenham efetivamente aquelas ferramentas práticas que lhes permitam fazer uma rápida adaptação ao mercado de trabalho. Saber exatamente as ferramentas que se vão deparar na empresa para poderem ir ao encontro das necessidades efetivamente profissionais com que se vão deparar. Fica então assim feita esta apresentação de hoje. Na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, falamos sobre investimentos, a venda de um ativo fixo tangível com perda. Tudo é objeto de análise da norma contabilística e relato financeiro número 7, ativos fixos tangíveis, que é a norma onde o sistema de normalização contabilística prevê as questões relacionadas com o reconhecimento, com a mensuração, com a divulgação, no que toca aos ativos fixos tangíveis. O sistema de normalização contabilística é constituído por 28 normas no seu regime geral. Essas normas são obrigatoriamente adotadas pelas pequenas e grandes entidades. As microentidades têm uma norma, a norma contabilística e relato financeiro microentidade, ou a norma microentidade, e as pequenas entidades têm a norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades. Obviamente que micro e pequenas entidades podem, se assim entenderem, optar pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. Mais uma vez, muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.